Começando no 11, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12, começando no 11, assim diz a palavra do Senhor. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E oremos. Pai nosso que está nos céus, entramos na Tua presença e te pedimos, Pai, ajuda-nos essa noite, fala aos nossos corações, dá-nos crescimento espiritual, traze, Pai, uma palavra que seja da Tua vontade, não que a gente quer, e transforma, Pai, nossa vida, nosso ser. Traz transformação, Pai, que a gente possa crescer na nossa vida cristã e se desenvolver. Pai, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos... É o seguinte, um dia nós estaremos no céu, estaremos com o Senhor no céu, né? Se você for salvo, espero que todos aqui sejam, e estaremos no céu, e quando lá chegarmos, a gente vai ser visto, pode ser que a gente receba um codinome, pode ser, por exemplo, que o irmão João seja lembrado como, o João, mas qual é o codinome do João? O João Evangelista, aquele que evangelizava todo sábado. Ou pode ser que tinha aquele outro irmão que receba o codinome, o José. E qual é o codinome do José? O José era o maconheiro. Ou então aquela irmã Maria. E aí, mas qual Maria? O pessoal lá no céu chama Maria, mas que Maria? A Maria fofoqueira. E no céu as pessoas, pode acontecer os codinomes, e a gente pode ser lembrado. Mas fofoqueiro vai para o céu? A salvação não é por obras. Se a salvação fosse por obras, talvez ela fosse para o inferno. Mas pecadores entram no céu. A gente vê isso na palavra de Deus. E aí, nós provavelmente vamos ter adjetivos, vamos ter codinomes lá. Pode ser que a gente seja lembrado, as pessoas não vão falar na nossa frente, mas um vai lembrar, é aquele que lá na terra gostava de beber uma cerveja, é aquele irmão que deu um mau testemunho. E aí, irmãos, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter essas duas opções: ou a gente vai ser lembrado como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, né? Por exemplo, aquela mãe que não disciplinou os filhos vai ser lembrada, aquela mãe desobediente que não disciplinou os filhos, a desobediente, né? Por exemplo, a irmã vai ser lembrada lá, Natália, a desobediente, a palavra de Deus, lá naquela passagem da Bíblia. E aí é possível que a gente seja lembrado dessa forma, e isso vai acontecer com certeza. E aí a gente tem as duas opções: ou a gente pode ser lembrado como um homem, uma mulher ou um jovem de Deus, ou a gente pode ser lembrado como um homem ou uma mulher que não era de Deus, que não vai receber esse adjetivo de Deus quando lá chegar no céu. E o que vai acontecer? O irmão que não foi de Deus vai passar vergonha lá no céu. Não é à toa que o céu, o nosso pastor fala com frequência, não vai ser igual para todo mundo. O céu vai ser uma bênção muito grande para uns, e para outros vai ser tão somente um escape do inferno. Mas lá vai meio que morar numa grota dos anjos. Não vai ter uma casa grande, não vai entrar na cidade grande de Jerusalém, não vai ser lembrado como um crente infiel, que foi desobediente, ou seja o que for, mas não vai ter uma boa lembrança.
Inclusive a palavra de Deus fala, eu repito, que a palavra de Deus fala que no céu lágrimas serão enxugadas. Ou seja, isso tudo indica que é o crente que não foi fiel, que não foi de Deus, né? E nós temos essa chance de ser um crente de Deus ou um crente que não é de Deus. E nessa passagem de 1 Timóteo, nós temos que a gente tem o termo homem de Deus. E hoje eu queria falar de ações que definem o homem de Deus. Quais são as atitudes que o homem de Deus tem, ou mulher de Deus, ou jovem de Deus, que vai ser lembrado como um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou um jovem de Deus. E a mensagem que eu vim trazer hoje é justamente essa. O homem de Deus revela-se como o oposto daqueles que amam o mundo e seus encantos perigosos. Vou repetir. O homem de Deus, ele é o oposto daqueles que amam o mundo e os seus encantos perigosos. Vale lembrar que não só no céu a gente vai ter o nosso codinome. E eu espero que a gente, pelo menos eu, quero lá ser lembrado como um homem de Deus. Mas vale lembrar também que o pecado que faz a gente receber um apelido ruim, seja qual for, vai trazer o pecado, como a palavra de Deus fala, tem o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Você vai colher, a palavra de Deus fala, o que você plantar você vai colher. Então, se você planta pecado na sua vida, você vai colher morte. E essa morte, pode ter certeza, a palavra de Deus não mente, vai se cumprir. Você vai ter morte na sua vida, seja na sua saúde, seja na sua vida profissional, na sua vida, não sei se você estuda, na sua vida acadêmica, na sua vida sentimental, você vai ter frustração, você vai ter morte. Então, precisamos ser homens de Deus, mulheres de Deus ou jovens de Deus. E hoje eu vou falar de 4 ações que definem o homem de Deus ou a mulher de Deus. 4 ações que definem o homem ou mulher de Deus. A primeira ação que define um homem de Deus ou a mulher de Deus é que o homem de Deus, ele foge. Foge do que, irmão? É o que a gente vai ver no nosso texto. Vamos no capítulo 11. Assim fala: mas tu... Primeiro eu queria rapidamente chamar a atenção aqui para o mais. Esse mais, ele é uma conjunção de adversidade, de contrariedade. Ou seja, mas tu, ó homem de Deus. Esse mais, ele está tendo uma contrariedade, mas contrariedade do quê? Do que foi dito nos versículos antes. E o que é que foi dito nos versículos antes? O apóstolo Paulo estava falando do pecado da avareza, do amor ao dinheiro. E aí ele estava falando, também ele citou uns outros pecados, mas com ênfase no amor ao dinheiro. E aí ele falava: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então eu queria chamar a atenção aqui para até a primeira parte. Fala assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? É aí que está. Vamos voltar para o versículo 9 e 10, que aí a gente vai encontrar essas coisas. E se você for no versículo 9 e 10, você vai ver que coisas são essas. No 9, a gente tem concupiscências loucas e nocivas. A gente tem também, indo para o 10, o amor ao dinheiro, a cobiça e o desvio da fé. Então, são essas coisas que a gente tem que se afastar, que a gente tem que fugir. A palavra de Deus fala: homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Concupiscências loucas e nocivas. Concupiscências é o desejo desenfreado, é o desejo
sem freio, desejo para coisas pecaminosas. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, foge de concupiscências loucas e nocivas. E também ele fala, foge do quê? Do amor ao dinheiro. Foge da cobiça, né? Também ali relacionado ao amor ao dinheiro. É interessante hoje, irmãos, que a gente ouve muitas de pessoas que se dizem homens de Deus, mas que na verdade não são. Homens que se dizem pastores, a gente vê em outras igrejas por aí, se dizem homens de Deus, mas qual é a preocupação deles? É no dinheiro. A grande verdade é essa, o amor ao dinheiro. A gente vê pastores pregando a teologia da prosperidade, só querem pregar, só querem falar, só desejam o dinheiro, só pensam nisso. A gente vê muito por aí. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, homem de Deus, foge dessas coisas. Do que? Do amor ao dinheiro. Foge da cobiça. A cobiça ao dinheiro, às coisas que o dinheiro pode proporcionar. E aí ele fala que o amor ao dinheiro, ele vai, aqueles que vão por esse caminho de querer ser rico, querer ter coisas assim que o dinheiro pode proporcionar, riquezas, etc., vai ser traspassado com muitas dores. É o que a gente encontra. E nós, irmãos, o apóstolo Paulo fala, olha, foge dessas coisas. Eu queria fazer uma demonstração, só uma demonstração. No tempo logo depois que Jesus partiu aqui da terra, foi para o céu, voltou para o céu, foi assunto aos céus, Jerusalém, alguns anos depois, não muitos depois, Jerusalém se rebelou contra Roma. Israel era uma colônia de Roma, e aí Jerusalém se rebelou contra Roma. E aí, o que foi que aconteceu? Os romanos foram lá para Jerusalém e foram atacar Roma. Não, vocês estão se rebelando contra nós, a gente vai atacar vocês. E aí, na cidade de Jerusalém, era uma cidade morada, e os romanos chegaram lá e cercaram a cidade. E aí, de forma tal que nenhum judeu que lá morava podia sair de lá. Se saíssem, os romanos iam matar. E aí a cidade de Jerusalém foi cercada pelos romanos. E aquilo estava demorando bastante tempo. Jerusalém estava cercada, não podia sair, senão ia ser morta pelos romanos. E ficou-se muito tempo, passou-se até 2 anos, e aí aquela cidade começou a ter fome, que as pessoas não podiam sair para ver comida fora da cidade, começaram a ter falta de fome, falta de comida, começaram a ter fome, começaram a ter outros problemas, e aí as pessoas começaram a morrer, e aí houve casos de mães que comeram seus próprios filhos, estavam a ponto de morrer, e aí mataram seus filhos e comeram, né? Há relato de depois saqueadores chegavam nessas casas, e aí a mãe chegava e oferecia, olha, está aqui meu filho, você quer um pedaço e tal. Ou seja, Jerusalém ficou numa situação muito complicada. E aí haviam pais de famílias que ficaram conhecidos como fujões, mas fujões corajosos. O que é que eles faziam? Eles, em certos horários da noite, eles pulavam a grande muralha, aquele grande muro de Jerusalém, saíam de Jerusalém, iam atrás de comida e depois voltavam para trazer para suas famílias. E um grande número deles morriam pelos romanos, eram mortos pelos romanos, mas eles eram lembrados como eles eram fujões, mas eram fujões corajosos. E quando a palavra de Deus fala, olha, fuja destas coisas, ela não está se falando para você ser um fujão medroso,
Mas não, ela está falando para você ser um fujão como esses pais de famílias corajosos, que saíam de Jerusalém e depois voltavam e enfrentavam todo aquele exército de Roma. E muitos deles voltavam, outros não, muitos morriam, mas eles iam sem medo, iam com coragem. E assim a gente deve ser. A gente deve fugir mais do que? Concupiscências loucas, desejos pecaminosos, desenfreados, loucos e nocivos. A gente deve se afastar. Aquela vontade de pecar, e também o amor ao dinheiro, da cobiça e também do desvio da fé. A gente deve se afastar de tudo aquilo que faz a gente se desviar da fé. A gente deve o quê? Fugir. Foge dessas coisas. E nós, irmãos, no mundo que a gente vive, a gente, quando a gente quer fugir do pecado, fugir dessas coisas que eu falei, se você é uma pessoa que não ama o dinheiro, aí para muitas pessoas você é um tolo, você é um abestado. Como você não quer ser rico, né? Mas a palavra de Deus fala, os que amam as riquezas, os que querem ser ricos, são traspassados com muitas dores, né? E Deus fala, não ame o dinheiro, né? E aí no mundo a gente vai ser chamado de tolo, né? Se a gente tiver cobiça também, a gente querer coisas do mundo, amar as coisas do mundo, mas se a gente não amar as coisas do mundo, a gente vai ser chamado de tolo, de idiota. Mas a gente não pode se esquecer que o Timóteo fala, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. E aí isso acontece. Nós somos zombados, somos perseguidos e somos desprezados porque a gente quer fugir do pecado, desses pecados, dessas coisas que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Queria falar agora do segundo, a segunda ação que define o homem de Deus, que nós devemos ser. Lembrando que o homem de Deus é aquele que é o oposto daquele que ama o mundo e os seus encantos perigosos. E o homem de Deus tem ações. E a segunda ação que tem o homem de Deus é que ele segue, mas ele segue o quê? E é o que a gente encontra aqui no texto. Vamos aqui para 1 Timóteo 6:11, a segunda parte do versículo. Então, a segunda ação do homem de Deus que ele segue, e fala assim, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Quando a gente vê no grego essa palavra segue, ela está no sentido de perseguir, mais do que seguir, está no sentido de perseguir, de buscar, de tentar capturar. Você vai querer pegar aquela coisa, você vai perseguir aquela coisa. E é como um policial que tem um ladrão que está fugindo, e aí ele corre atrás daquele ladrão, ele persegue ele. Então, a gente entende melhor assim. Então, o que é que a gente deve perseguir na nossa vida para a gente ser um homem de Deus, para a gente ser considerado um homem de Deus biblicamente? A gente deve perseguir, aqui a gente vê a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A justiça é a integridade, você ser íntegro, você não ter do que as pessoas apontarem, não, aquele irmão ali é fofoqueiro, aquele outro ali é cachaceiro, aquele outro... não, aquele outro ali vive em prostituição e assim vai. Então, a gente deve seguir a justiça, que é a integridade. A gente deve seguir a piedade, que aqui fala, segue também a piedade. A piedade é a reverência a Deus, reverência às coisas de Deus, ao que Deus considera importante. Siga o que Deus considera importante. Siga a palavra dele, siga os seus mandamentos, isso ele considera importante. E aí você vai ter piedade.
E aí você vai ter, que é reverência a Deus e as coisas de Deus. E aí você vai poder ser chamado homem de Deus. O que mais? Segue a fé. A fé é a convicção das coisas que a gente não vê. No caso aqui, é a convicção do que a gente aprende, da nossa fé na palavra de Deus, nas coisas que a gente tem na palavra de Deus. A gente ter fé nas promessas do Senhor, ter fé no que Ele fala na palavra dEle. Então, aqui, segue a fé, Ele está falando, siga as suas convicções da palavra de Deus. Seja convicto no que a palavra de Deus fala. Tenha certeza daquilo e siga aquilo. E o que mais? Segue também o amor. O amor é o mesmo que afeição, benevolência. É o que a gente já tem conversado aqui. Nós sermos afetuosos uns com os outros, amarmos uns aos outros, né? E principalmente no amor ágape, né? O amor que não quer nada em troca, né? Também diz respeito a amar os que não são irmãos também. Eu vou amar os irmãos as pessoas de fora, eu vou sair para evangelizar, eu vou amar aquelas pessoas para que elas possam ser salvas, vou falar do evangelho. E aí o apóstolo Paulo fala, segue o amor, segue a afeição, a benevolência. Que mais? Segue a paciência. O homem de Deus, pode ser considerado homem de Deus, ele segue a paciência. Que no grego a gente tem hipomone, que também pode ser traduzido como constância ou estabilidade. Então siga também a constância, seja estável na sua vida cristã, seja constante, não viva a sua vida cristã em período de pecado, em período de obediência, período de pecado, não, seja constante na obediência, né? Seja estável, e aí você vai ser um homem de Deus. O que mais? A gente tem mansidão, segue a mansidão, homem de Deus. E o que é a mansidão? A mansidão é a gente ser manso, a gente ser bondoso, e aí com o nosso próximo, né? Ser bondoso, manso, né? Com o nosso próximo. E nós devemos lembrar que a gente deve, por outro lado, evitar coisas que, no caso, a gente não deve seguir coisas que nos afastam, coisas pecaminosas. Vai ter coisas pecaminosas que a gente não deve seguir, que vai nos fazer com que a gente não seja chamado homem de Deus. Vai ter coisas que vai fazer com que a gente não seja o homem de Deus que Deus quer que a gente seja. E que coisas são essas? Por exemplo, maledicência, a predisposição a ser aquele que está pronto a falar mal de um certo irmão, né? Também aquele que está pronto para plantar ódio no coração do seu próximo através de palavras, né? Isso a gente deve evitar. São coisas também que a gente não deve seguir, né? Que vai nos que a gente não deve seguir, porque não vai fazer a gente não ser considerado um homem de Deus, biblicamente. Muitos inclusive até falam o que a gente chama de evangeliquez, fala numa linguagem de evangélico, né? Fala assim, amado, graça e paz do Senhor, tal, anda com a Bíblia debaixo do braço, com a gravata, camisa de manga comprida, todo social, mas fala de uma forma, o pessoal chama de evangeliquez, uma linguagem evangélica, mas que não segue essas coisas. Aquele lá é homem de Deus? Não. Pode falar para todo mundo paz do Senhor, mas se não segue essas coisas, que é a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, ele não é
um homem de Deus, por mais que ande com a Bíblia debaixo do braço e tenha uma linguagem de evangélico e tal. Queria falar agora da terceira ação que existe na vida daquele que vai ser considerado um homem de Deus. A terceira ação do homem de Deus é que ele é um homem que luta, é um homem que combate. Mas combate contra o quê? Vamos ver o texto. Vamos aqui no versículo 12, 1 Timóteo 6,12. Lembrando que o homem de Deus, ele se revela como o oposto daqueles que amam o mundo e os seus encantos perigosos. E a sua terceira ação que existe na vida do homem de Deus, está aqui no versículo 12, fala assim, que ele luta, versículo 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então é aqui, o homem de Deus, a sua terceira ação é que ele luta. Ele luta o quê? A boa milícia da fé, que é o bom combate da fé. Mas o que é lutar o bom combate da fé? Antes de dizer, eu queria explicar uma coisa. A palavra de Deus não está dizendo que se você combater o bom combate da fé, você vai ter a vida eterna. Não, tem uma vírgula bem aqui. Milita a boa milícia da fé, vírgula. Toma posse da vida eterna. Ou seja, a salvação não é por obras. Se você é salvo, mas não militar a boa milícia da fé, você vai para o céu. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: luta o bom combate da fé. E quando depois você vai tomar posse da vida eterna. Mas ele não está dizendo que se você não militar o bom combate da fé, você não vai receber a vida eterna. Enfim, entenderam, né? Então, essa luta, irmãos, que é combater o bom combate da fé, ela diz muito respeito à nossa vida cristã, como a gente vive. No mundo que a gente vive, a gente tem pessoas que vêm, por exemplo, combater o bom combate da fé é justamente você ir para as pessoas que não são salvas e você mostrar a verdadeira fé. A gente vê pessoas no mundo, às vezes no nosso trabalho, e aí a pessoa, a gente às vezes ouve falar, depende da religião, mas às vezes, por exemplo, um espírita está falando da reencarnação, e aí você ouve aquilo, e aí você, com sabedoria, no momento certo, você vai entendendo que aquela pessoa não é salva, você vai chegar a ela e vai combater o bom combate da fé. Você vai combater aquela fé errada daquela pessoa e vai mostrar a verdadeira fé. E isso você vai estar combatendo o bom combate. Mas não só dessa forma, a gente vê também no mundo que a gente vive, a gente sabe que tem poderosos, muitas vezes representados por políticos, que eles atacam a fé, né? Políticos que seja legislando ou decretando, às vezes estão combatendo de uma forma negativa a nossa fé correta. E aí a gente encontra até no Salmos, no capítulo 2, os irmãos podem abrir lá, no Salmos capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2, a gente fala assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está falando de reis poderosos que podem se tratar também de aqueles que estão no poder, políticos, autoridades, que muitas vezes se levantam e aí vêm atrapalhar a nossa vida cristã, vêm combater a nossa fé. E aí esse tipo de gente também, eles vêm de certa forma atacar a gente para que a gente não venha obedecer a Deus, fazer a vontade dele, né? Isso não só no Brasil, em outros países também. E aí a gente tem que muitas vezes se levantar e combater. Mas como? Eu queria, só para ilustrar, quando o apóstolo Paulo fala dessa luta, né, essa milícia da fé, ele deixa entender mais ou menos que é uma milícia, não de você vai brigar, alguma coisa assim, nada disso. Mas quando ele fala nessa luta, o pensamento do apóstolo Paulo é mais naquelas lutas no esporte. Naquele tempo já havia Olimpíadas e havia as lutas que eram de esporte. E quando ele fala luta, ele fala como se fossem essas lutas, né? Ou seja, não é uma coisa assim de brigar, nada disso, né? Não é nada nesse aspecto. Mas enfim, então essa luta que a gente tem de combater o bom combate, que muitas vezes é no trabalho, muitas vezes nas ruas, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai explicar a verdadeira fé para uma pessoa que tem uma fé errada, e aí a gente vai explicar. Muitas vezes ela vem trazer perseguição também na nossa vida, né? Mas a gente não desiste, a gente vai e combate aquela fé errada. E aí a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar combatendo o bom combate, né? Com relação a essas crenças erradas. E existe eu queria falar agora, existe um animal que ele é tipo um rato, mas não é bem um rato, é um animal bem pequeno. Esse animal, ele é interessante que quando ele está numa situação de perigo, ele é um animal pequeno, relativamente indefeso. E quando ele está numa situação de perigo, o que é que ele faz, esse animal, que eu não lembro o nome, vou ficar devendo? Ele se finge de morto, né? E está lá uma situação de perigo, está lá um predador perto, e aí ele se finge de morto, para o predador não querer ele, não comer ele, e aí ele poder escapar, talvez, né? E infelizmente existem muitos crentes que são assim, que não querem combater o bom combate da fé, né? Eles na verdade na prática se fingem de morto, né? Tá lá uma pessoa falando, seja no seu trabalho, no seu colégio, aí a pessoa tá lá, aí começa a falar, não, porque não existe inferno, não existe céu, isso tudo o inferno é aqui. E aí a gente deixa a pessoa no erro dela, algumas pessoas deixam aquela pessoa no erro dela e o que é que faz? Se finge de morto, fica caladinho, não foi comigo, não estou sabendo de nada. E aí é como se fosse esse animalzinho, né? Que se finge de morto e não combate o bom combate da fé. E a gente não deve ser assim, a gente deve amar essas pessoas, a gente deve procurar levar o evangelho a elas. E mostrar a fé que salva, né? Combater aquela fé errada e mostrar a verdadeira fé que salva. Queria falar agora do quarto e última ação que define um homem de Deus. A quarta e última ação que define um homem de Deus, que faz com que você possa ser chamado biblicamente de homem de Deus, é a seguinte: é que o homem de Deus, ele se expõe. Mas ele se expõe como?
Vamos aqui no versículo 12, que fala assim, é a segunda parte: tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o homem de Deus, ele se expõe, aqui no caso o Timóteo, ele já tinha feito confissão diante de muitas testemunhas. Ele tinha feito confissão, a gente não sabe exatamente que confissão é essa, mas ele se expôs publicamente. Ele fez aquela confissão, que a gente não sabe exatamente o que é, mas ele se expunha quando era necessário, né? E assim a gente deve ser. Quando é necessário, a gente tem que se expor, né? O servo de Deus tem que se expor. A gente tem na Bíblia o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles, lá no livro de Daniel, fala sobre eles, que eles foram firmes na confissão deles, né? De quê? De que Deus era o Senhor, só Deus era o Senhor, né? Eles tinham sido obrigados a se confessarem que aquele rei lá daquela época era Deus, e eles falaram: não, Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor Deus da Bíblia é o Senhor. E eles não se prostraram, ainda que eles tivessem sido ameaçados, e ainda que eles tivessem, e aí eles falaram assim: olha, rei, a gente não vai dizer que você é Deus, porque Deus vai nos livrar, e se Deus não nos quiser livrar a gente da morte, a gente vai morrer, mas a gente não vai negar o nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não foram mortos. Deus fez um milagre, salvou eles daquela fornalha pegando fogo. O que eles fizeram? Eles se expuseram publicamente, expuseram a sua confissão, foram fiéis e confessaram: não, eu não abro mão da verdade, e eu falo, só Deus é o Senhor. E não tiveram medo. E assim a gente deve ser também. E a gente via também Jesus, né? A gente encontra até no versículo 13, que é o versículo seguinte, fala assim, ó: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Aqui também tinha Jesus se expondo publicamente, dando a sua confissão, né? E qual era a confissão que Jesus fez para o Pôncio Pilatos? Ele falou, o Pôncio Pilatos falou: o que dizes tu de ti? És tu o rei dos judeus? És tu o rei que é Deus, o Senhor? E és tu Deus? E aí Jesus falou: sim, tu o dizes. É exatamente isso mesmo, eu sou Deus. Jesus, ele se expôs publicamente, ele falou a verdade ali para Pôncio Pilatos, para ele conhecer a verdade. E assim o homem de Deus ele se expõe publicamente, ele expõe a verdade, independente das circunstâncias, ele não tem medo, né? A gente ouve de missionários que são colocados à prova, né, em países de grande perseguição, e aí eles são colocados assim, em países islâmicos que são pegos, né? E aí eles são obrigados a falar que Allah é Deus, né? E aí eles falam: não, Allah não é Deus, só o Senhor Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eles falam na frente dos caras que estão com uma faca na mão para cortar o pescoço na frente deles na hora. E nós, irmão, será se a gente seria fiel nessas horas? Será se a gente confessaria a verdade, né? Será se a gente confiaria que Deus pode dar o livramento, ou pode dar a salvação, o arrependimento para aquele muçulmano naquela hora? Ou será que o medo da dor, da morte é mais forte, né? Grandes homens de Deus não têm medo, eles falam a verdade, né? A gente deve confiar, independente da perseguição, que o Senhor, ele vai nos guardar. Eu acredito que o Senhor, se você confiar nele, ele livra você da morte, não da morte, mas
da dor, naquele momento da morte. Eu acredito que Deus pode livrar. Então assim, a gente não precisa ter medo. A gente tem que confiar no Senhor. E aí o homem de Deus, a sua terceira ação é que ele se expõe. Ele confessa. Ele fala a verdade. Para a honra e glória de Deus. E no tempo dos cristãos antigos, houve um período em que eles eram obrigados a falar que César era Deus, era o Senhor. César é o Senhor. E aí aqueles cristãos, sob pena de morrer, e eles morriam, eles falavam o seguinte: não, Jesus é o Senhor, César não é Senhor, Jesus é o Senhor. Aí os caras falavam: eu vou repetir, eu vou fingir que não entendi, repita, César é o Senhor. Eles falavam: não, Jesus é o Senhor. E aí aqueles irmãos morriam no passado, né? Eles eram fiéis, eles se expunham à sua confissão. E concluindo, irmãos, a gente ouve falar, por exemplo, existem algumas religiões, alguns, por exemplo, indianos, que são chamados gurus, né, que se vestem com umas vestes que para alguns parecem uma veste de santidade. Eles têm os seus comportamentos lá, falam palavras que parecem sábias, né? E muitos dizem, aqueles lá são homens de Deus, mas aquilo não são homens de Deus. Os homens de Deus, eles se caracterizam por essas 4 ações, né? Que ele foge, né? Daquelas coisas que a gente viu, concupiscências, amor ao dinheiro, cobiça e desvio da fé. O homem de Deus, ele segue de forma tal que a gente diz persegue, né? Persegue o quê? A justiça, né? A piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O homem de Deus combate o bom combate da fé, e o homem de Deus, ele se expõe para a honra e glória do Senhor. Se a gente não é assim, a gente não vai ser considerado um homem de Deus, né? E quando a gente no céu chegar, a gente vai colher os frutos. A gente vai colher fruto aqui na terra do pecado, e a gente não sendo homem de Deus no céu, a gente não vai ser, quando as pessoas olharem para a gente, apontarem a gente, lembrar, citar os nossos nomes, não vai ser fulano de tal, homem de Deus, não vai ser. Então estejamos atentos às ações que são necessárias para a gente ser homem de Deus, amém? E oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, pelo